E aí, seus interioranos e suas interioranas, olha quem fala, Maurício De Guerra, começando mais um Arena 21 Podcast, seu podcast esportivo nas ondas da TVC Gazeta, programa número 42 aqui, agora eu decorei, 42, tivemos uma troca de programas ali que era pra ter subido o 40, né, subiram o 41, agora vai subir o 41 no lugar do 40, e agora o 42 tomara que suba certo. Eu não entendi o que eu falei, mas você também entendeu e você de casa também entendeu. Recebam agora com aplauso aqui, meu amigo meu que eu tenho... Eu vi, foi um dos primeiros títulos seu como técnico aqui lá? Foi o primeiro título como técnico. Ele que foi jogador profissional, tem uma grande história aí com chuteiras nos gramados, defendendo altos times aqui do nosso Brasil. E agora, além de técnico, tá com um projeto muito fera com as crianças, galerinha de Birigui. Então, se você é de Birigui, região, para o que você está fazendo e recebam com aplausos meu amigo Pedrinho! Tudo bem, Pedrinho? Bem-vindo, senta aqui, por favor. Muito obrigado. Pedrinho. É Pedro do quê? Nunca perguntei. Pedro do quê? Pedro Lopes. Pedro Lopes, verdade. Pedro Lopes. Vulgo Pedrinho. Mas, Pedrinho, primeiramente, bom dia. Bom dia não, né? Olá, porque esse programa tá aí na noite. Ou você pode estar assistindo na reprise à tarde. Você entendeu, né? Mas a gente grava de manhã. Eu não vou mentir, né? Grava de manhã mesmo, vocês verem os stories. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TVC. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E desculpa aí ter ficado tantas vezes passando pra frente, né? Porque a produção às vezes não ajuda, né? Obrigado. Eu que agradeço, né? Satisfação. Sempre acompanho vocês aqui. Sempre estou assistindo ali. Bacana demais. É um prazer estar participando aqui. Pô, da hora. Vamos lá, Pedro. Vamos começar falando um pouquinho da tua carreira... sua carreira como jogador, entendeu? Você começou em quais times? Quanto tempo tem de programa? Porque aí tem chão, hein? Tem mais ou menos aí uma horinha, mas vamos lá. Você é de Birigui mesmo, certo? Eu sou natural de Birigui, né? Saí de casa com 16 anos, fui para a cidade chamada Garça, que fica ao lado de Marília. Joguei o juvenil, juniores e me profissionalizei lá em 2001. Só uma dúvida aí, mas você chegou a jogar no Bandeirante antes ou foi direto mesmo? Eu joguei na escolinha do Bandeirante. Bem na base da base mesmo, no início, né? Ali, infantil. Aí eu saí, né, o intermédio do Polozzi, que era o treinador na época aqui, ele assumiu lá o Garça e levou a gente para a base lá. Da hora. Aí em 2001 eu me profissionalizei lá. A empresa era de Marília, né, que era a American Sport, que era a dona do clube. Ela comprou Marília e, consequentemente, nós fomos para Marília. E lá eu fiquei 5 anos como profissional. Marília. Aí, basicamente o quê? Dos 17 em diante? Fiquei dos 18 anos eu cheguei em Marília, 18, 19 anos, né? E saí de lá já tarimbado. Foi aquele ano da Série B que teve o Palmeiras. Sim, teve 2002, o Botafogo. Né? Isso, foi esse ano aí. 2003, na verdade, né? A primeira queda do Palmeiras foi 2002. Eu cheguei em 2001, o time estava se reestruturando. Em 2002 fomos campeões paulistas da Série A2. Aí em 2002 subiu para a Série B do Brasileiro, né? Foi vice-campeão da Série C. E em 2003 foi aquela Série B lá. Caramba, e tipo assim, tudo isso nessa primeira passagem tua ali, basicamente, no Marília, né? Isso. E como é que é a cabeça do garoto, vamos colocar aí que seja 21, 22 anos, chegar no time, primeiro clube profissional, ter esses acessos, jogar contra um Palmeiras, jogar contra um Botafogo... É bacana, mas se você não tiver uma estrutura familiar boa, sim, né? Se você não tiver aquela educação, é por isso que muitos atletas se deslumbram, né? Se perdem no processo, porque acha que já conseguiu por um acesso ou por um título e já acha que conseguiu tudo, que pode tudo, né? E graças a Deus eu tive uma formação diferente, né? Pessoas que me ajudaram muito nesse início da minha trajetória ali, que me colocaram, me centraram e me deixaram no meu lugar, né? Que massa, Pedrinho. Tá, aí depois ali do Marília... Fui bastante emprestado no Marília, né? Porque eu cheguei muito jovem. Sim. E naquela época do Marília tinha muitos jogadores, né, renomados no futebol brasileiro. Palinha, Perdigão, Groto, que jogou no Botafogo, Andrei, muita gente de qualidade. Saí de lá, fui emprestado para o Mirassol em 2002. Joguei a Copa Paulista lá. 2003 também. Depois eu fui para o Craque de Catalão, em Goiás, onde eu fui campeão goiano lá. Né? Bacana, rodei bastante ali. E brigando contra Goiás, Atlético Goianiense. Nós somos campeões goianos. Na semifinal nós ganhamos do Goiás,
E na final foi o Vila Nova. Na época, o Atlético Goianiense ainda estava na segunda divisão do campeonato. Tá, entendi. Né? Ficou um processo de inatividade lá e aí subiu no outro ano. Mas foi muito bacana, cara, gratificante demais. Pô, mas e como era quando você voltar para Birigui? Porque, como eu falei, tudo é baseado dentro daquela questão, poxa, um garoto novo, 18, 20 anos, sai ali para tentar, aí você tenta e, vamos colocar, já dá certo na primeira passagem. Quando você volta ao Birigui, já volta ao Popstar. Cara, é bacana, né? É bacana por causa da saudade que você tem da família e tudo isso, dos amigos. E eu realmente tinha grandes amigos, né? E as pessoas ficaram felizes com aquilo que eu fui conquistando. Né? Nossa, muito bacana. Passa um filme na cabeça da gente de lembrar aqueles momentos, aqueles flashes que da gente está vindo para cá. Mas eu só tenho a agradecer, cara. E também não foi tão fácil. Tomei muito não na cara, né? Muita gente que não acreditava. Sério? Mas isso em Birigui mesmo? É em Birigui. E eu fui colocando comigo mesmo, cara. Falei, cara, ele não vai me falar onde eu posso chegar. Sim. Né? Eu que vou determinar onde eu vou chegar. E com força de vontade, com trabalho, eu fui galgando um degrauzinho e cheguei, cara. Caramba, Pedro. Vamos lá, tô tentando só me achar. Porque aquele negócio, pra quem tá na minha ou tá na central aqui, ô Márcio? Tá na minha. Porque a galera fica assim, o Degueda é meio travado. Cara, eu não faço pauta com a galera. Eu não faço pauta, eu sento aqui e o papo só vai. Então o primeiro bloco ele é muito travadão. Pra mim é muito travado. No segundo ele, tocou a campanha lá, o Ricardola. Então pra mim é meio travadão aqui. Vamos lá, Pedrinho. É uma coisa que eu não perguntei. Da tua época, de quando você tava na base, saiu, quais eram os jogadores assim que estavam aqui também na nossa região, que você lembra que saíram, ou que de Birigui que também deram certo? Eu sou um cara meio ruim de memória, né? Mas tem algum assim que bate assim, que você fala, fulano. Lá em Birigui, o Ricardinho, né? Que jogou... Ricardinho atacante. Posteriormente jogou no Atlético Paranaense. Caramba. O Lincoln, que saiu também de lá. O Lincoln basicamente é a mesma faixa de idade. O Ricardo é a mesma idade, o Lincoln é um ano mais novo, eu acredito. A diferença é um pouquinho. O Gustavo, que trabalha aqui na Companhia do Terno também. Gustavo. É um ano mais novo também. Daqui de Araçatuba eu lembro do Renan, que hoje joga no Hora. O Renan Chuta-Chuta. O Murilo. Rufino. O Murilo Rufino. Tô tentando trazer aqui, mas só pode vir de quinta, velho. O Me Murilo, quebra. Que perna também, Murilo. Não, agora tá chegando agora no final do ano, já vai chegar nas férias das aulas, que ele é professor, né? Sim. Então vai chegar nas férias, ele não vai ter desculpa de não vir aqui. Ele vai ter que dar um jeito de vir aqui o Murilo, que eu quero... Pô, o Murilo jogou contra o Lewandowski. Poxa. É um papo que eu quero ter aqui, poxa. Você é louco. Tem que ter. Não, tem que ter. Ele falou tipo 1 minuto como era jogar contra o Lewandowski. Ele não fala mais nada, não. Fala o resto lá na arena, porque eu quero saber. É uma experiência que... eu não gosto de saber tudo de vocês, porque eu gosto de quando vocês sentam aqui e trocam ideia, entendeu? Você tava falando, perdão, eu tava te borrifando, você tava falando dentro do Ricardinho, do Lincoln, Gustavo, Murilo, Renan. O Murilo e o Renan tiveram comigo lá no Garça. No ano de 2000 chegaram para lá também. A gente tinha 14 de Birigui lá. Nossa! 14 atrás de Birigui, e chegavam os meninos tudo aqui também. Era uma sucursal de... E sabe o que era o bacana? Eu tinha o alojamento, que era na frente assim, o CT lá do Garça, era um CT bacana, né? E tinha um quarto lá no fundo, um quartinho lá no fundo, 2 quartos. E adivinha onde ficava essa turma? Birigui e Araçatuba. A gente ficava lá no fundo reunido. A galera do fundão, literalmente. Era muito bacana, demais. Caramba! Cara. E, Pedrinho, vamos lá. Esse negócio de empresta pra cá, empresta pra lá... Você acha que serviu muito para a tua evolução ou você acha que se você tivesse ficado mais tempo no Marília sem sair tanto, poderia ter tido um aproveitamento melhor, uma evolução mais rápida? Boa pergunta. Aquela questão do santo de casa não faz milagre, né? Talvez eles não olharam para mim do jeito que eu merecia, né? Então, eu sentia que eu tinha potencial para, pelo menos em alguns anos ali, estar compondo ali o elenco, porque eu era jovem, né? Mas eu não me arrependo porque esses empréstimos, os lugares que eu fui feliz, né? Me criou uma bagagem gigantesca, os lugares que eu fui para Goiás, eu fui para Alagoas, eu fui para o Mato Grosso, então enriqueceu demais, cara, de conhecimento e principalmente você conheceu o futebol nesses lugares, né? Desses times que você jogou, você teve quantos empréstimos nesses anos de Marília? Mirassol, Craque de Catalão, eu fui para uma cidade chamada Coruripe, em Alagoas, que ninguém queria ir. Coruripe? Coruripe. Ela é litoral de Alagoas ali. Ela fica mais ou menos uns 80 quilômetros de Maceió. Ninguém queria ir. Mas eu falei, eu vou. Cara, demais. Demais. Muito bom. Desses empréstimos aí que você teve, qual que você pode falar assim, cara, esse pra mim foi o mais doído? Questão, às vezes,
vários motivos. Estrutura, o potencial do elenco. Você fala assim, caramba, velho, tipo, achei que ia ser bom, mas vou ter que beber o barro aqui nesse tempo que eu jogar. Cara, eu acho que não nesse sentido, mas pela cultura. O que eu estranhei um pouco foi Alagoas, né? Alagoas, a cultura um pouco diferente ali, eu me assustei quando eu cheguei. Qual que era a maior diferença do Alagoas mesmo para os outros times que você jogou, assim, questão, já que você falou cultural? Muito distante de casa, né? Eu estava muito distante de casa, eu fiquei quase 8 meses sem vir para casa, para Birigui. Caramba. A comida um pouco diferente, mas depois você se adapta fácil também, né? Depois o tempo vai passando, você consegue se adaptar. E todo esse tempo, sempre que, pelo menos esse comecinho de Marília, né, falando ainda muito sobre Marília, quando você ia, era alojamento? Ou teve alguns que falaram, não, fiquei num hotel mesmo, fiquei numa casa? Aí era hotel, né? Hotel, a Coruripe ficava numa casa, que é alugado lá, próprio para mim morar também. Desde quando tu virou mesmo profissional, Isso, sempre... nunca mais é alojamento, né? Nunca mais é alojamento. Porque o pessoal fala que alojamento é legal porque você tá sempre perto da galera, só que também ao mesmo tempo você não tem intimidade, você tá muito perto da galera, né? Tem um pouco É bom para aí. você interagir um pouco, Sim. né? Porque você conhecer talvez ali o seu companheiro, que é lá, um exemplo, você pega um cara lá do norte lá, que estava jogando para aquele lado, você vai conhecer um pouco dele ali. Não fica só dentro do campo. Não fica só dentro de campo. Até facilita dentro de campo isso aí depois, né? Pelo fato de você conhecer um pouco mais do atleta. Caramba. E desses clubes que você passou, só para poder dar uma pincelada, o que você mais gostou desses de empréstimo? Você fala assim, caramba, eu podia ter ficado mais tempo lá. Cara, é difícil falar, mas eu fui muito feliz em Goiás, né? Porque eu fui campeão goiano, eu fui vice-campeão brasileiro lá também, no clube. Fiz da Série C do acesso. O acesso foi Marília e eu tive outro acesso lá no Crack de Catalão também. Eu fui vice-campeão brasileiro da Série C, da Série D lá também. Da Série D. E a gente subiu para a Série C em 2012 lá também. Então foram anos maravilhosos da minha vida ali, individualmente muito bons. De semifinais de Campeonato Goiano após isso aí, de estar entre os 3 melhores da posição em 2006, então foi bacana demais. Ia perguntar uma coisa pra você, Pedrinho. Já teve aquele momento que você foi encurralado por torcida? Já? Pera aí, eu quero saber um pouco mais, porém, no próximo bloco. É igual a novela da Globo, você dá um gancho e depois já fala, no próximo capítulo de Senhora do Destino, é isso. Tá bom? Não sai daí, daqui a pouquinho estaremos de volta pra saber se o Pedrinho apanhou da torcida ou não, se ele tomou garrafada, tijolada ou lampadada. Não sai daí. Olá, sou Maíra Design. Está acontecendo o primeiro Decora Mais, com a participação especial da design de interiores Valéria Ottoboni. Um grande prazer estar aqui, Maíra. Não montei apenas um ambiente, eu resolvi explorar as inúmeras possibilidades que a loja oferece. Então, eu aproveitei essa vida contemporânea que nós temos hoje, com ambientes menores e também ambientes integrados que estão super em alta, justamente para aproveitar os espaços que temos hoje disponíveis no mercado, e montei um quarto, um living, um escritório e uma área gourmet. No quarto, eu explorei bastante as texturas que trazem conforto, madeira, estofados, tapete, veludo, a colcha, né, com bastante almofadas, porque a gente trazendo esses componentes, essas texturas diversas para o ambiente, a gente consegue trazer mais aconchego. Então, o quarto é um lugar bem propício para isso, né? Já no living, eu resolvi dar uma continuidade do que eu usei no quarto. Então, a gente tem também a madeira, coloquei couro, porque o couro é também um material que tem esse propósito de aquecer os ambientes, e comecei a pincelar cores, né? Então tem bastante verde que vem nos componentes menores, nos acessórios, em almofadas e acessórios decorativos, como também nas plantas. A gente trazendo a planta para dentro de casa, a gente traz também essa proposta de integrar com a natureza os ambientes que também trazem conforto e aconchego pra gente. Aí eu coloquei um barzinho também para deixar uma coisa bem receptiva para um convidado se sentir em casa, né, na hora que ele chega. Junto com isso, eu já integrei um home office que também serve para receber convidados, e no caso de você precisar colocar um assunto em dia a respeito de negócios, ele está super coordenado com a casa e também com o propósito de receber. Aí junto com isso e também integrado vem uma área gourmet, onde eu coloquei alguns toques de sofisticação
sofisticação, principalmente nas cadeiras, na palha, que é um componente que está usando muito hoje, com o couro também para dar sequência no restante dos ambientes. Aí integra com uma varanda, com estofados, com cadeiras mais descontraídas, justamente para trazer essa pegada de receber e de se sentir bem no ambiente. E a proposta é essa, trazer sempre aconchego com mistura de texturas e misturas de materiais, de cores que se integram e que fazem com que a gente se sinta sempre em casa e muitas vezes não querendo sair dela. Vocês acabaram de conferir os ambientes montados pela design de interiores Valéria Ottoboni. Obrigada, Valéria, pela participação. Imagina, Maíra, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima, pessoal. Sigam a gente pelas redes sociais. Até a próxima! Nesse carnaval que acontece de 4 em 4 anos, a animação é tanta que o Brasil inteiro vira um pouco Ivete. Vai! Vamos! Nossa, Jorge, que festa é essa? Nem é jogo do Brasil. Futebol! Linguiça calabresa perdigão. Como você quer que eu não me empolgue? Que jogo é esse? Sei lá. Ative seu modo Ivete com Perdigão. Torcer junto tem sabor de Perdigão. Estamos de volta aqui pro seu segundo bloco do Arena 21 Podcast, o podcast esportivo nas ondas da TVC Gazeta, aqui pra você. Estamos aqui agora com café, né? Porque enfim o Ricardo lembrou de trazer café pra gente, que beleza, né, Ricardo? Antes tarde que mais tarde. Vamos lá. Pedro Lopes, meu parceiro Pedrinho, eu dei um gatilho aí pra gente poder ir pra uma parte mais polêmica da tua carreira aqui. Tu é um jogador que, por mais que você jogou nos anos 2000... Você veio nesse pós-anos 90, que era um ano muito polêmico de jogadores, né? Muitos polêmicos, aquele famoso Romário. Futebol raiz, né? Futebol raiz, Futebol Edmundo, Sávio. E vamos lá, eu perguntei se já teve treta com torcida, porque torcedor é passional. Você tá ali fazendo o seu trabalho, obviamente, você não treina a semana inteira para ir para campo, para passar vergonha. Porém, do outro lado também tem 11 pais de família, 11 trabalhadores que também vão dar o seu melhor. E às vezes quem dá 101% leva no final do jogo. E às vezes, para a torcida isso não é o suficiente. E já deva ter dado treta. Algumas vezes. Algumas vezes. Sempre tem aquele mais acalorado, né? Que extrapola um pouco. Aquele cara que só vai pela confusão também pro estádio. Exatamente. Já passei algumas vezes já com até dificuldade de sair de estádio. Mas isso... Você já viu você com dificuldade de sair de estádio da sua cidade? Eu ia falar isso agora, em casa, cara, isso aí. Eu jogava no Mirassol. Eu tava no Mirassol. A gente veio jogar contra o Bandeirante aqui em Birigui, cara. Pra sair do estádio foi terrível. Eu saí dentro do ônibus, meu pai e minha mãe foram me buscar lá no posto, na saída lá no... Vou falar o nome não, né? Lá na saída de Birigui. Porque a gente não conseguia sair, cara. Eu não conseguia sair pelo portão. E eu moro a 300 metros do estádio. Caramba! O dia foi trash. Lá em Catalão também já houve algumas tretas também com torcida, né? Principalmente quando você não ia tão bem na partida, você perdia alguma partida. Os caras se sentem no direito por pagar ingresso de até ofender a mais, né? Com algo a mais. Caramba, velho. Não, vamos só falar um pouquinho rapidinho, já que você comentou essa que aqui de Birigui, você jogava pelo Mirassol e veio jogar aqui contra o Bandeirante. Ganhamos de 1-0. Ganharam de 1-0. Ganhamos de 1-0. Você que fez o gol? Não. Mas você participou da jogada? Também não, mas eu defendi bastante, né? Que era a minha função era defender ali, então eu defendi bastante. Você era volante, né? Volante, né? Mas ainda assim o pessoal ainda coloca nas tuas costas a derrota. Mas não foi só comigo, né? Foi o time todo. O ônibus do Mirassol quase que não sai dali do dia, né? Porque caramba, velho. Foi um resultado, né? Porque os dois times estavam brigando lá embaixo na classificação, então era um resultado que a torcida do Bandeirante não esperava, né? Então houve essa confusão ali. Isso era o quê? A3, A2? A2, em 2003, é. E ocorreu também em 2007, o ano que eu jogava aqui no Bandeirante. Foi um ano que a gente foi bem também, classificou até o quadrangular final. Perdemos um jogo aqui, no último jogo da fase de classificação, perdemos pro Comercial, se eu não estou enganado. Nossa. Foi um dia típico, cara, nada deu certo. Rapaz, a hora que a gente vai para sair do campo, como é que sai lá fora? Rapaz, os caras esperando lá, falei, eu vou dar uma esperadinha aqui. Os caras é Leões, que fala o time do... Mas não era organizada, era os doidos mesmo, era uma gestão de louco. Tava, né? Maluco, churuco. Maluco, tava doido lá.
Então, Deus. foi difícil, cara. Eu falei, aí o pessoal, vou sair. Eu falei, não sai não. Não sai que é isso, cara. Nessa fase que tu tava no Bandeirante, 2007, você falou, 2007. né? Quem que ainda joga amador, assim, que tava lá com você nesse elenco? Aqui de Birigui? Aqui É da região nossa aqui, Biriguirastuba. Tá o Marcos Vinícius, o Cheirinho, que jogava com nós Cheirinho também. era atacante lá? É. Também Mas gostava. o Cheirinho não era atacante. Ele era lateral. Não! Lateral. Por que inventar moda, né? É igual o Rony. O Rony jogou a vida inteira de zagueiro, não sabia. Mas aí não quer correr mais atrás dos e caras. o amador joga de atacante. É, tem o Negrete também, que o Negrete eu acredito que tá no Sul, cara. Tá jogando profissionalmente até hoje. Caramba, sério? É. O Negrete é mais novo, acho que ele é 8'7", 8'6", coisa assim. Ah, tá com 30 e pouquinho. Então de Birigui era esses aí. 4, 35. E só uma pergunta sobre o Cheirinho. Cheirinho, eu sou um fã do Marcos Vinícius Cheirinho. Fã demais dele. Mas esse negócio de jogar casa aberta, igual ele gosta de jogar aqui. Sempre. Até de lateral jogava casa aberta. Sério? Jogou, mas é um menino de boa, coração. Não, ele dele, é uma pessoa surreal. Ele se protege. Às vezes ele exagera um pouquinho, mas ele se protege. Às vezes se protege também, sem né? precisar se proteger, na verdade. Às vezes a autodefesa dele é contra pessoas que nem iam fazer mal pra ele, mas tudo bem. A autodefesa dele é atacando, né? Caramba, eu não sabia. Conheço o Cheirinho desde 2017, quando eu comecei a narrar. Eu conheço já o Cheirinho. E eu não sabia que ele, no profissional, ele era lateral. É lateral, jogar de lateral. Caramba, sempre foi ali fortinho, bate bem, define bem. É. Pra mim, sempre foi atacante. Aí acho que foi perdendo essa vontade de marcar os outros, foi jogando mais pra frente um pouquinho pra não ter que correr atrás de ninguém, Foi né? começando a falar assim, se eu jogar lateral, eu tenho que ir, mas tem que voltar. Então. Se eu jogar no ataque, eu não preciso voltar tanto. Só vou marcar o zagueiro ali. Vou tá marcar bom. o cara que menos corre, teoricamente. Exatamente, foi isso aí que ele fez. Olha, inteligente. Vocês são muito inteligentes, vocês que foram profissional, hein? Burro sou eu que tô aqui narrando achando que vocês... A vida inteira. Olha aí que inocente que eu fui agora. É. Vamos lá, de treta, teve essas duas de Birigui, teve essa que foi de Catalão, né? Rapaz, teve uma de Goiás lá que foi feia, cara. Foi feia, deu Conte caso mais, de conte polícia. Deu caso de polícia. Vote! Deu processo. Processo? Foi feio o negócio. Nossa, se sentiu um comediante stand-up. Acabou um jogo numa quarta-feira. Cara, eu sou azarado demais, né? Um dia típico também. Só que esse dia a gente empatou. E tinha algumas esposas de jogadores que estavam sentados num local próprio para elas. Reservado pra família, Cara, no caso. tá ali, normal. Quer xingar? Xinga os atletas. Não vai mexer com as esposas. Ei. Cara, beleza, houve esse problema. A hora que chegou em casa, as esposas foram contar pros maridos. Falaram, aconteceu isso. Ah, não contou na hora. Não, assim, porque o cara naquele calor lá também se conta, aquilo vira um barril de pólvora, né? Vira um barril de pólvora. Cara, e a gente tava num ano lá, só tinha doido, cara. Os caras atacavam pedra na lua. Só tinha doido. Aí num belo dia, na sexta-feira, joguei isso na quarta, na sexta-feira treino coletivo, a gente tá no banco de reserva batendo aquele papo. A hora que a gente olha lá em cima na arquibancada, olha o cara lá. Ah, era um cara só que fez tudo isso? Achei que tinha sido assim, uns 20 caras que juntaram. Não, isso foi um. Foi um louco. Só que no dia tava ele e o irmão. Aí beleza. Aí um daqui, eu vi cochichando, falei, não vai dar certo. Cara. E não deu. Cercaram o pessoal. Cara, eu lembro lá. aquela cena do Romário lá na Laranjeira, né, pro Fluminense. Foi mais ou menos aqui dali, mas só que foi pior um pouquinho. Foi pior um pouquinho. Aí depois disso aí deu caso de polícia, deu processo. Cara, mas moeram o cara no pau. Acho que ele apanhou um pouquinho, viu? Ele e o irmão apanhou de tabela. Pegou de tabela também. Aquele famoso minha mãe fala, né, o justo paga pelo pecador, porque olha, bicho. Então, mas pra que mexer com as esposas que estavam ali, né? Acabou o jogo, tá insatisfeito, critica, faz o que quiser ali, porque pagou ingresso. Uma pergunta que a voz da consciência me mandou aqui. Você tava na briga? Não. Ah, demorou pra responder! Não, eu tava ali só observando e às vezes eu tirei um pouco o pessoal de lado ali. Porque, não sei, você já tava casado naquela época? Já. Sua esposa morava lá também? Minha ex-esposa. Ex-esposa, no caso. Ela morava lá com você? Sim. Mas ela não poderia me envolver em briga na cidade que eu tava morando, né? Faz sentido. Mas nesse dia que teve essas ofensas, ela tava também lá no jogo? Não. Ah, tá. Aí tá vendo, Márcio? É por isso que ele não tava envolvido. Querendo ou não. Porque se vamos colocar, mulher na época tivesse lá, o pau tinha quebrado também, filho. Certeza o pau tinha quebrado. Com certeza, me checou. Vamos lá, foram quantos contra 2? Que você lembra, assim? Cara, acho que de 7. Caramba! Moeiro no pau, mano. 7 contra 2. Foram 7. Caramba! Mas isso é mais pro final da tua carreira agora ali, teve também muita confusão ou chega numa certa parte? Não. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, né?
Eu falo, tipo assim, mas porque você vai chegando num certo ponto. Você jogou até qual idade, Pedrinho, pra ser exato? Joguei a 2014, eu tinha 31 anos. 31 anos. 31 Ainda tava anos. muito novo, teoricamente, quando Eu você tive parou. uma lesão muito grave, né? Então por isso que dificultou. E até entrar no gatilho de lesão, mas eu vou entrar depois, bem frisado. Mas quando você chega numa certa parte, porque no começo, lá em seus 22, 23, você quer Adrenalina jogar lá em em qualquer cima, lugar, você quer emoção, você quer ter experiência. Vai chegando nos seus 29, 30, você vai falar assim, opa, onde que eu tenho mais estabilidade? Mais tempo de contrato, um salário mais estável. Ali te paga, ali paga, ali não paga. Exato. Você começa a calcular Todo isso aí. jogador que sentou aí nessa poltrona e conversou comigo, me fez entender um pouco que vai chegando uma certa hora que você não tá pensando em seleção brasileira na tua vida. Você tá pensando o quê? Pô, daqui 3, 4 anos eu posso acabar não jogando mais bola. O que eu vou levar? E eu não pensava assim, daqui 3, 4 anos eu vou parar. Porque, pra você ver, eu parei com 31 anos. Quando eu imaginar que eu ia parar com 31 anos? Não imaginava que eu sofri uma lesão tão grave pra poder parar. Você quer um exemplo? O Biro que eu falei pra você. O Biro faz aniversário até hoje, tá? Obviamente esse programa tá indo depois de uma semana, mas Biro, beijo no teu coração, parceiro pra caramba, um ídolo que eu tenho, Rodrigo Biro. Tá com 37, se eu não tô errado, Biro. Pô, e ele falou que nunca teve uma lesão assim que realmente fizesse ele parar há muito tempo. Sim. E é um cara que tá aí voando. E você, infelizmente, teve que parar com 31. Sabe por que eu aceitava esses desafios desses lugares? Goiás, Alagoas, Mato Grosso. Porque eu sabia que esses lugares pagavam certinho e pagavam mais do que eu ia receber aqui no estado de São Paulo. Bem mais. Era um atrativo que eles tinham para poder estar atraindo jogadores daqui do estado de São Paulo para lá. É porque aqui eles vão querer montar um elenco de muitas peças. Então, automaticamente, é mais fácil fracionar um pouquinho para cada um e monta um elenco forte. Lá, por mais que não seja um elenco tão forte, só que os campeonatos também acho que são um pouco mais abaixo. E você leva, 3, 4, 5 jogadores que vão carregar o piano, paga um pouco melhor e o resto Esses só campeonatos vai. cresceram muito. Principalmente com essa questão de levar jogadores dos estados aqui de São Paulo, do Sudeste, lá pra cima. Né? Então, os campeonatos cresceram muito, cara. Muito, Sério? muito mesmo. Nessa época, um exemplo, o Catalão, você falou, ou quando você jogou lá pra cima também, outros campeonatos. Quantos jogadores, assim, que eram daqui de baixo, do Sul e Sudeste, tinham no elenco? Para você ter noção, esse ano a montagem do craque foi feita pelo Vanderlei Paiva, que era o treinador do Marília, que me subiu no Marília, no profissional. Caramba. Então ele levou 7. A base ele levou do Marília para lá. Já levou 7 atletas daqui da região Sudeste, Sul. Já levou uma vanzinha pra lá. Aí ele completou com jogadores lá do estado, alguns lá do Centro-Oeste, outros do Norte. E a gente fez aquele grupo que foi campeão lá. Que da hora, velho. Pedrinho, eu quero saber um pouco mais, a contagem de quantos clubes você passou. Tem o tempo, tem o intervalo. Você vai ter 1 minuto e meio de intervalo para poder fazer a contagem. O Ricardo pega um papel. E eu quero saber outra coisa que eu sempre pergunto, que é salário. Qual foi o maior salário que você recebeu lá? Eu pergunto mesmo, Tony, já passou mesmo? Vixe, não, depois não é agora. Daqui a pouco, na volta do terceiro bloco do Arena 21 Podcast, teu podcast esportivo nas ondas da TVC Gazeta. Não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Na Heraldo Materiais para Construção está tudo muito barato. É promoção mesmo. Descontos de até 30% no pagamento à vista. Eu disse 30% de desconto. A mais completa linha de materiais tem lojas em Araçatuba e Bilac com milhares de itens e orçamento online. Da construção ao acabamento, passe em uma das lojas e veja a diferença que só a Heraldo faz. Vai, Brasil, vai pro Catar. Mostra ao mundo que você sabe jogar. Vai, Brasil, vai pro Catar. O Hexa nós vamos conquistar. Brasil! Quanto mais a Petrobras reduz as emissões de carbono, mais a natureza se multiplica. Quanto mais os nossos supercomputadores acertam, mais microcomputadores e escolas como a minha ganham. E quanto mais longe a Petrobras vai, mais ela ajuda aqui em casa. Hoje é assim. Quanto mais resultados para a Petrobras, mais benefícios para os brasileiros. Petrobras, energia que transforma nossa sociedade. Estamos de volta pro terceiro bloco. Mano, se vocês não estão entendendo porque a gente tá rindo aqui. Se puder, vá no programa anterior a esse, tá? Que foi o programa 41, que na verdade é 40, que eles postaram errado. Que vai postar como 41, sendo que era 40, porque eles postaram o 41 no lugar do 40 e o 40 vai virar 41. É isso.
É do Jocura, é do Matheus Jocura. Na volta do segundo pro terceiro bloco? Eu acho que é na volta do segundo pro terceiro bloco. Procura lá, cara. Ou é primeiro pra segundo, ou é segundo pra terceiro. E a cena que o Ricardo tava no telefone. Mano, a melhor cena daquela gravação foi essa. Só vai mandar um abraço aí, porque daqui a pouco o patrão vai mandar embora. Hã? O que é? Fala de novo. Na do meio? Que foi o Márcio? Podia deixar eu trabalhar, assim como o Márcio falou. Ninguém atrapalhou tua diarreia, então não atrapalha não. Agradecer, obviamente, aí a TVC... Porque o Natal já chegou aqui na TVC Gazeta. Hã? Tá no meio? Então por que você não fala que tá no meio? Tá. Aqui, ó, agradecer também a Consdom Engenharia, tá bom? Juntamente aí com a TVC Gazeta, que me mandou, obviamente, essa cesta de Natal aqui. Muito obrigado, patrão, que Deus abençoe a Consdom, que Deus abençoe aí a TVC Gazeta e você que tá em casa, porque se não fosse você que assiste, que acompanha, que faz acontecer, obviamente nunca estaríamos chegando no programa 42. Tem que lembrar isso aí. Mano, você é muito traíra, fica quieto. Eu não vou nem falar, não vou nem reproduzir o que você falou aqui, porque haja vaga de pacoteiro para nós três aqui no Rondon. Vamos lá. Voltamos pro terceiro bloco, joga na minha aqui, voltamos pro terceiro bloco. Meu parceiro aqui, o Pedrinho. Pedrinho, vamos lá. Desses times aí que você jogou, falar só para finalizar a questão aí de seu profissional. Você tem a noção de quantos clubes você passou profissionalmente? Rapaz, primeiro eu tô curioso para saber se eu vou ver essa questão do episódio aí, hein? Eu vou dar uma olhada. Eu passei por volta de 15 a 16 clubes. Em quantos anos de profissionalismo? 14 anos profissionalmente. 14 anos profissional. É porque também tem clube que, teoricamente, tu só joga meia temporada, né? É questão do calendário, né? Calendário. Antigamente, a Série C, se você não se classificasse na primeira fase, eram 2 meses, 3 meses de campeonato. Por isso que eu falo, às vezes o Campeonato Paulista mesmo, né? Os caras querem acabar com os clubes do interior. Faça alguma coisa, a CBF também faça alguma coisa, deixa o calendário o ano todo. Poxa, o pessoal fala, mas é gasto, é custo. Mas e esses pais de família que ficam desempregados? Exato, porque aí você tem que pedir um salário muito maior para pouco tempo, sendo que você podia, obviamente, ter um contrato de, vamos colocar 10 meses e ter vários, porque alguns times jogam Série D, jogam Série C, só que os que não jogam Paulista e depois iam a grande parte, a maioria joga só o Campeonato Estadual. Aí se joga uma 3 meses, 3 meses e meio, se classificar. E o restante do ano, como é que faz um pai de família? Você acha que, vamos colocar assim, mais na nossa realidade aqui, Sudeste, você acha que se tivesse um campeonato que pegasse, como era o Rio São Paulo, só que mais inferior, ou que pegasse São Paulo, Rio, Minas, e tipo assim, a galera aqui do Sudeste, e aí aquele campeonato só do Sul, só tipo regionalizado mesmo, você acha que seria uma boa para Seria ótimo. Qual que é a federação mais rica do Brasil? Dentre as federações, não é a Federação Paulista? Poxa, dá uma assistência para os atletas, cara. Né? Fica deixando o pai de família desempregado aí. Teve uma época também que colocou limite de idade, acho que até tem hoje na B ainda, até 23 anos. Tem, até 23, acho que até na C parece ainda tem. Poxa, é complicado. A C não, perdão, na A3, né? Acho que na A3 ainda entra limite de idade, parece. Então, muita gente está encerrando a carreira porque você vai pensar, se é pai de família, se é casado, você trabalha 3 meses, poxa, e depois, como é que você faz? As contas não vão parar os outros 9 meses. Não param. É por isso que muitos migram pro futebol amador, né? E a questão de futebol amador, antes de eu falar negócio de salário, você também já teve eu sempre pergunto pra todo mundo que foi profissional e jogou amador. Você também deve ter jogado amador na tua época ali de... Bastante, né? De profissional ali e tal. Já forçou aquele terceiro cartão pra jogar um jogo amador aqui? Não, nunca fiz. Nunca precisou ou nunca fez? Nunca precisei também, nunca não faria também. Coincidentemente, uma vez deu certo, né? Nós tínhamos um time no bairro nosso lá no Parque das Nações, do lado do estádio do Pedro Marinho Bebel lá. O time chamava o PEC. E tava numa final do regional lá em Lusiânia. Cidade perto de Penápolis ali. Lusiânia. Cara, o campeonato mais importante que tinha na época de 11. Rapaz, eu suspenso no final de semana lá em Goiás, final do campeonato. Meu pai era o treinador do time. Aí não tinha como, né? Não tinha jeito de não vir. Ele falou, e aí, tá suspenso? Então você tem que vir. Então, como é que falar não pro pai, né? Não pro pai. Não pro pai, não tinha aí, jeito. no final das contas, ganharam?
3-1, 3 gols meu. Caramba! É. Imagina quando você chegou lá também, chegou com Popstar, né? Bastante, né? Os caras falaram, meu Deus, o Pedro veio, meu Deus. O pessoal tinha Era confiança... Pedrinho, era Pedro? Era Pedrão? Pedrinho, né? Pedrinho. A pessoa tinha uma confiança tão grande, porque a gente foi criado junto ali, era um time só de amigos, né? Então, pô, ele vai vir, ele vai fazer diferença. Aí fica aquela responsabilidade também, né? Se você chega e é só mais um, ainda bem que deu tudo certo. Mas no campão ali no Amador, tu jogava de volante também ou jogava um pouco mais na frente, ali de meia armador? Nesse campeonato eu joguei de centroavante. É, sempre assim, né? Os caras nunca jogam na posição deles atrás, né? É zagueiro que vira atacante, lateral vira atacante. É. Mas você não é alto, se a gente for colocar assim, né? Eu tinha 1,80, né? Agora a gente vai ficando um pouco mais velho e vai diminuindo, Tipo né? lápis, né? Vai gastando, vai gastando, Isso. Mas pra jogar no ataque, você não era tão alto assim, não, né? Não, no amador tava bom, né? No amador tava dentro da média. Agora no profissional, sempre ali. Eu comecei como zagueiro, na realidade, no profissional. Só que eu com 1,80, né? Os caras zagueiro 1,90, 2 metros. Então, aí o treinador, esse Vanderlei Paiva, que é um paizão, cara, eu te agradeço por tudo que você fez por mim. É um cara fantástico. Ele falou, Pedrinho, vem cá, vamos jogar um pouquinho mais na frente aqui. Ele sabia que eu batia bem na bola, né? Sabia sair jogando, né? Colocou ali, encaixou, foi embora. Agradeço a ele. Só não me levou pra Ponte Preta, né? Que ele assumiu a Ponte Preta, não me levou lá, né? Lá nos outros lugares ele me levava. Uma pergunta boba. Teve alguma frustração tua dentro da sua carreira? Às vezes você falou, nossa... Teve. Um exemplo, a Ponte, eu não vou falar, pode ser que a Ponte tenha sido uma ou não. Fala, poxa, achei que conseguiria ir pra tal lugar, me prometeram isso, ia fazer aquilo e não deu, achei que chegaria e não cheguei. Alguma frustração, assim, algumas? 2005 eu joguei esse campeonato alagoano. Sim. E lá tinha um empresário muito forte no estado, que chamava João Feijó. Que ele era empresário que revelou o Pepe, o Deco, né, que mandou para Portugal. E ele tinha feito contato, porque ele me viu jogar, fez contato com o Marítimo de Portugal. Tava tudo certo para mim ir. Eu tinha contrato com o Marília ainda. E acho que faltava 3, 4 dias, então eu subi a sala para a gente fazer a rescisão de contrato, isso em 2006. Na mesma hora me liga um outro clube daqui do Brasil, e tava tudo certo para ir para Portugal. Caramba. Me ligou um outro clube aqui do Brasil, o Atlético Goianiense. Falei, cara, Goiânia, vou estar em casa, capital, o Atlético em ascensão, tava na C ainda, mas você via que o projeto era bacana. Era audacioso, ia chegar. Ia, você sabia, você tinha certeza. Cara, eu cheguei lá e não consegui jogar no Atlético. Caramba! Não consegui jogar. Mas aí com 45 dias eu me rescindi do contrato. Porque eu não consegui. E nisso, o que aconteceu? Perdeu a chance de Portugal. Eu perdi a chance de ir para Portugal. Olha, na época era um baita de salário, era coisa de 8 mil euros. Na época era o quê? Uns 4 reais? Acho que 3 e pouco. 3 e pouco. 3 e pouco. Olha aí, você tá falando de ganhar no mínimo, na casa dos seus 20 e poucos mil reais. E eu perdi a oportunidade. Por quê? Acho que escolha errada. Não que tenha sido errada, mas é porque não deu certo, né? Não, porque se desse certo, fala assim, não, ainda bem que eu não fui para Portugal, ficar longe da família. A gente fala com 45 dias de contrato foi encerrado. Porque... Isso, eu falo frustração, mas óbvio que tudo é experiência. Porque quem tá em casa, algum moleque fala assim, poxa, caramba, tipo, será que tendo uma chance de ir embora do Brasil, será que eu devo ir? Tem que ficar perto da minha família aqui no Brasil? Tudo é escolha. Hoje eu diria, vai embora. Vai embora. Não, hoje você fala por questão mais salarial, questão visibilidade? Tudo. Tudo mesmo. Tudo. Estrutura, tudo. Questão salário. Você falou desse salário que você acabou não ganhando lá. Mas aqui no Brasil, qual foi o maior salário que você já teve no time? Cara, às vezes não é um salário igual se paga hoje. Não. Um jogador da minha posição hoje vai estar ganhando o quê? Dependendo do clube que ele joga, ele vai estar ganhando uma série D. Tem cara na minha posição ganhando 10, 12 conto hoje. Então, a diferença é bem grande da época que a gente jogava. Imagina. Só que era uma coisa que dava para você tocar a sua vida certinho, pagar as suas contas, pagar as pensões. Você tem quantos filhos, Pedrinho? Eu tenho 2 filhos. Mas 2 com a mesma ou não, separados? 2 diferentes. Mas um mora lá em Birigui e outro mora lá em Goiás. Ah, tá. Entendi. E questão de salário? Não fuja da pergunta. Um dinheiro razoável. Não, vamos falar de valor. Já foi, gente. O que tu ganhou, já gastou. Acho que não... Pouca coisa. Não faz muita diferença, Zezé. não. Não faz muita diferença, não.
Zezé, eu não me engano. Quem ganha pouco sou eu aqui na TVC. Se eu mostrar meu olerite da TVC pra você, você chora. Não, porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, o cara é atleta profissional, ganha bem. Não é, a realidade é outra. Falam só que 5% dos atletas ganham mais de 5 mil reais, no exemplo. Dizem isso aí. Então, só que por isso que eu enfrentava esse desafio de ficar longe de casa, longe dos filhos, por causa disso aí. Porque eu sabia que lá pagava mais do que aqui. Por isso que eu enfrentava. Mas naquela época lá, dá pra tirar na casa de uns 7 mil? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos ainda. Menos. Eu falo porque eu falei com o meu primo, o Fernando Hilário, né? O goleiro. E ele falou que acho que era nessa casa aí que tirava. Foi nessa casa aí mesmo, né? Que a gente tava conversando. Lembra que você fez a conta, Ricardo? Foi isso, né? Uns 7 mil, né? Hoje pagam muito bem, cara. Não, pagam muito bem. É que 2005, 2006, 2007. Eu sempre pergunto pra todo mundo que é atleta, qual foi o maior salário que você já recebeu? Por quê? Não é nem pra, tipo assim, pra você se gabar, mas é pra galera ver, porque dá pra chegar, só que ao mesmo tempo não é esse luxo que a gente vê. Uma galera, um Neymar, a galera tá na Europa. Não sonha com isso, não. Exato. Não sonha com isso, não. Porque eu falo, é mais que um salário de pacoteiro de mercado. Entendeu? Vai trabalhar mais no sol que um pacoteiro. Vai. Entendeu? O máximo que vai acontecer ali é, às vezes, alguém que vai ficar bravo que você tá demorando pra empacotar, mas não vai brigar, não vai ter torcida que vai xingar a sua mulher. Então. Na hora que você... Tem os seus bônus, mas tem muito ônus. Vixe, junto. demais. Pedrinho, eu quero saber um pouco mais do teu projeto. Que agora tu já tá aí, tá com 30 e quanto? 36, 7? Eu? Meu Deus, tem que falar mesmo? Obviamente. Tô com 39. 39, né? 39. Então, não entendi. Uns 20 salário mínimo. Dava uns 20 Dava salário 20 mínimo. salário mínimo? Isso aí? Olha aí. Era essa faixa aí mesmo. Era essa faixa aí, mais ou menos. Às vezes, a gente fala assim, uns 6 mil, parece ser pouco, joga na do meio, parece ser pouco comparado ao que ganha hoje. Mas a gente tá falando de 20 salários mínimos. É como se hoje ganhasse pelo menos uns 25, 26 mil reais, vamos colocar assim. As ex-mulheres soubessem disso na época aí, era ação judicial na hora, né? A pensão ia aumentar na hora, né? Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho do projeto do Pedro, que acho que é pra mim, a parte mais importante desse programa. A gente brinca, quer saber da história. Tem muita história pro Pedrinho contar. Esse programa aqui, eu falo que esse podcast devia ter umas 3 horas, porque os caras que nós estamos conseguindo trazer tem muita história para contar. E às vezes a gente tem que ficar fracionando para poder dar tempo. Mas não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta pro último bloco. Você acredita? Eu esqueci o dinheiro do lanche. O que você acha de ter uma conta no IT, o banco digital do Itaú? Pai, eu só tenho 14 anos. Ué, no IT com 14 você já pode ter conta. Você vai ter um cartão de débito e o dinheiro na conta fica rendendo automaticamente mais que a poupança. Ó, gostei. Pode abrir minha conta. Eu não. Abre você pelo celular. Não precisa de um maior de idade. Tô impressionada com a sua maturidade. IT, o banco digital do Itaú que tem conta para maiores de 14 anos. Itaú, feito com você. Dos primeiros passos aos grandes conhecimentos, Colégio Judá. Plantando hoje pra colher amanhã, Colégio Judá. Princípios que geram valores pra vida toda. As melhores histórias acontecem no Judá. Colégio Judá, educados pra amar. Colégio Judá, o Judá no Pará. Colégio Judá, uma escola de princípios, ensino forte e tradição. Colégio Judá. Close your eyes with me, start imagining a world full of love. We can change the stars with our hands and hearts, make them shine alright. Oh, the world is changing, and all I'm saying is we gotta believe. I'm a drop of water, but you know together. Estamos de volta aqui pro último bloco do Arena 21 Podcast, teu podcast nas ondas da TVC Gazeta. Meu parceiro Pedro Lopes, o Pedrinho. Pedrinho, e você tinha comentado no off, antes da gente começar lá o primeiro bloco, que você fez, né, o curso da CBF, você tinha falado, né? Acho que é Licença B que você falou. Licença B.
E vamos falar um pouquinho agora, rapidão, aí dessa parte tua só de treinador, só os projetos, que obviamente é onde a galera vai saber mais de você, o Pedro atual. Quando você parou de jogar, tipo, você ficou, já te deu o estalo de ser treinador, tudo, ou não? Coincidentemente, você acompanhou o meu começo, né? Por acaso, foi 2017. por acaso que você começou a acompanhar lá o Democratas, fazia os jogos da Copa da Amizade, né? Eu parei de jogar em 2014, aí comecei a jogar amador, brincar amador e me machuquei. Então aquela lesão que tu falou lá, né? Só que eu tive 2 lesões. Uma quando eu jogava profissionalmente, que eu fiz uma cirurgia, que eu demorei 1 ano e 2 meses para voltar a jogar. Caramba, foi muito complicado, foi tendão de Aquiles. E foi os 2 de uma vez. Voou-te? Porque eu tinha uma calcificação, então teve que desinserir, quebrar. Nossa, foi um processo que Deus me livre. Depois eu comecei a brincar amador, depois que eu parei, né? Inclusive lá no joguei no 15 muitos anos. Depois eu comecei a jogar lá no Democratas. Aí eu tive uma lesão, rompi o tendão. Cara, e foi uma parte terrível na minha vida, foi a pior delas. Foi pior do que a outra lesão. Porque eu rompi o tendão, pós-cirúrgico, deu trombose, corri risco de vida. Cara, eu tava desacreditado mesmo. E eu não queria nem saber de futebol mais depois disso. Aí recebi o convite do Maurício. O Maurício falou assim, Pedrinho, vem me ajudar, cara, eu tô precisando. O time tinha perdido a primeira partida da Copa da Amizade 5-1. Falou, isso foi 2017 ou 18? 2018, eu acredito. Foi o ano que foi campeão, foi 18? Foi campeão. Que eu comecei a narrar em Birigui em 17, foi o ano que o 15 foi campeão contra o Industrial. Foi campeão, 2018. Então foi 2018. Isso. Ele falou, vem me ajudar e tal. Eu falei, Maurício, eu tô desse jeito. Ele falou, não, a gente dá um jeito. Cara, e foi indo, eu fui pegando gosto, aquele sentimento foi voltando, parece que foi correndo nas veias de novo o futebol. E disso aí eu não parei mais, cara. Foi pegando gosto e tentando sempre estar se aprimorando, né? Fazendo cursos, esse tipo de coisa. E foi o ano mais vitorioso do Democrata, porque vocês ganharam a Copa da Amizade, que ninguém esperava. Ninguém. Vamos ser sinceros, ninguém esperava o Até Democratas. hoje ninguém fala. Entendeu? Porque só falava que era 15 padaria industrial, Juventude. 15 padaria industrial, E Juventude, 15 padaria. Aí, bum, chega o Democratas e pau, levou. Copa da Amizade. Aí o 15... E levou o campeonato de 11 também. Aí o 15 levou, obviamente, o de minicampo de sábado, que era o pontos corridos, né? Sim. E teve o campão, final do ano, que também teve transmissão. Também. Aí o Democratas foi e ganhou do 15 nos pênaltis, na final, lembra até hoje, Pedro, essa disputa de pênaltis. Isso é louco. Com aquela base, mais ou menos, que a gente ia jogar da Copa da Amizade. Com a base da Copa da Amizade. Isso. Aí, beleza, depois dessa pegada aí de amador, depois do Democrata, você foi... Padaria, a gente montou um projeto na padaria lá, que se encerrou por um motivo lá, que né, Sim. foi chato. Aconteceu. Felizmente acontece. E depois eu assumi o São Paulinho. O São Paulo lá de Birigui, foram 3 anos ali. 3 anos? 3 foram anos. O quê? 2 Superligas? Foram 3, né? Foram 3 anos. 3 consecutivos. 3 seguidas Superliga, né? 3 consecutivos ali. Caramba. Não sei se chamava Superliga, né? Era Superliga. No começo era Superliga que chamava. 3 consecutivos ali. Porque 2020, tinha Super Amadorzão e tinha Superliga. 20, 21 e 22. Caramba. O São Paulinho que o pessoal esperava muito na Copa da Amizade, né? Desse ano 2022. O futebol ele nos prega algumas peças, né, cara? Ele nos prega. Infelizmente, o time não encaixou na Copa. E era um time que todo mundo falava assim, meu, o São Paulinho vem com o mesmo time que jogou ali, com alguns reforços ainda, com alguns reforços. Exato. E infelizmente não aconteceu, cara, não aconteceu. Campeonato de tiro curto. Tiro curto, campeonato diferente. Vocês estão acostumados a jogar 40 por 40 lá, chega na Copa da Amizade é 25 por 25. 40 por 40 lá na Famospa, né? Com aquele campo daquele tamanho. Aí chega 25 25 no campo do 15 que é menor, na padaria que é menor. Isso, então. Entendeu? Que o jogo é muito mais intenso. Infelizmente a Copa a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente vinha fazendo, né? E para 2023, Pedrinho como treinador do amador mesmo, adulto? Já estou fechado com uma equipe de Birigui já. Pode falar o nome dela, só não precisa falar o que você me falou, mas só o nome. É o Mil Grau. Mil Grau, né? Mil Grau de Birigui. Mil Grau que fez um bom campeonato, montou uma seleção na Copa da Amizade e também não vingou. Também não vingou. Todo mundo falava que a Copa da Amizade, Birigui, quem quiser, vai na Narra de Gueda, tem lá toda a playlist da Copa da Amizade, todos os jogos eu fiz, só não fiz a primeira rodada. O restante da segunda, terceira, quarta, quinta, quarta, semis e final, todas feitas na Narra de Gueda. Você fez o jogo nosso contra aquele time de Penápolis. Contra o União, que vocês precisavam empatar. O outro time também. O Shakhtar. Você lembra quantos chutes a gente deu no gol? Não, o que vocês caíram fora foi contra o União. Caímos contra o União na última partida, Isso. mas contra o Shakhtar você fez também. Fiz também, Nós demos na base de 30 chutes ao gol. Os caras deram 1.
Os caras empatou o jogo 1-1. Olha o futebol. Exatamente. Olha o tal do futebol. E o Shakhtar sempre vinha com um no banco, no máximo uns 3 no banco. E o São Paulo vinha com 2 times, basicamente. Você tinha peça ali que às vezes nem entrava no jogo. Não é falando, mas sempre quando jogava contra o São Paulo, os caras davam um gás a mais. Né, cara? Davam É o jogo da vida, teoricamente. E o pessoal falava que ali era São Paulo, o Gomes, Mil Grau e o Gomes. Gomes. É os 3 times que... Por quê? Investimento. Investimento do Mil Grau, investimento do Gomes e a base que o São Paulo já vinha de antes. O Mil Grau tem uma boa estrutura, viu? Uma ótima estrutura. Entendeu? Tem tudo pra dar certo. É um projeto muito promissor. Pelo que você me falou, tem tudo pra dar audacioso muito certo. E tem chance eu acho de dar legal certo. porque agora a galera do Amador tá tirando essa pegada de várzea. Sim. E tá levando pra quase um semi-profissional, Não é porque é amador, você precisa ser amador. Você pode colocar coisas do profissional. Tá profissionalizando o amador. O São Paulo mesmo profissionalizou. Era uma coisa bem bacana, tudo ajustadinho. Cada um fazia suas coisas ali, corria certinho, não tinha problema algum. Olha aí. E o Pedrinho, treinador de base, que treina molecada? Eu tinha esse sonho, né, de fazer um projeto. Né, quando eu parei de jogar, falei, poxa, eu vou trabalhar. Às vezes a gente tem aquela imagem, né? Fala, pô, vou parar de jogar, vou trabalhar na prefeitura. O cara vai me convidar. Rapaz, vai te convidar nada. Ele quer saber dos caras que ajudou ele na política. Eu não me envolvo nisso aí, eu sou isento, né? Então as coisas não aconteceram. Eu falei, cara, eu vou montar algo meu. Né? Aí tinha um amigo meu que me fez um convite para trabalhar na BB em Birigui. Aí eu falei, cara, vamos. Topei, o projeto foi se consolidando. Aí por um outro motivo, eu tive que romper esse projeto lá. Né? Algumas coisas que não se encaixava a maneira de pensar, e eu fui para a FAMOSPA. E é o projeto Donos da Bola, a Escolinha Donos da Bola, ele está indo para 3 anos já, né? Da hora, bem bacana, a gente teve alguns atletas se destacando, tem se destacado bastante. Uns passaram na peneira do Fluminense, né, no ano passado, legal, ficaram um período em avaliação lá. A gente tem um outro atleta que também está se destacando bastante aí, que provavelmente ano que vem ele vai estar num clube grande de São Paulo, legal, né, que saiu do nosso projeto, tantos outros que tem ali. Inclusive agora, dia 26, tem a avaliação técnica do Atlético Paranaense lá no nosso projeto. Que massa! Tá vindo um amigo meu que fez um curso comigo em São Paulo da licença, ele é observador técnico do Atlético, ele está vindo aqui em Birigui, no meu projeto, fazer essa avaliação. E o Atlético Paranaense que tem o Gustavo Braga. Isso. Que é volante, zagueiro, lateral lá do Atlético Paranaense. Gustavo Braga, se Deus quiser, em breve também vai estar sentado aqui. Tem muita gente para trazer nesse sofá do Arena 21, tá? Mas eu vou falar pra você, todo mundo que senta aqui, não existe um mais importante do que o outro. Todo mundo, para mim, tem a mesma importância porque vocês fizeram um esporte acontecer e estão fazendo até hoje. Diretamente como atleta ou por trás ali no backstage como treinador, como avaliador. E a gente tem que passar esse pouquinho de conhecimento que tem para essa criança, para essas crianças de hoje em dia, mostrar um pouco. E sabe o que é o bacana, cara? A gente mostrar um pouco daquele futebol raiz. Claro, tem coisas do momento, de hoje, nomenclaturas, tipos de treino, né? A evolução do futebol você tem que colocar ali, mas aquela questão do raiz mesmo, do futebol antigo, você tem que estar mostrando para eles também. Porque se você falar com um garoto hoje de 11 anos, é Neymar. Exato. Ele é Neymar. Ele não olha o Cafu, ele não olha o Roberto Carlos, ele não Ele nem olha, sabe quem... Ele só olha eles. O Malemar vai saber é um Kaká e um Ronaldinho, porque o Ronaldo que era aquela... Tipo assim, falando daquela seleção pentacampeã. Mas você tem que mostrar a importância dos outros, tem para todas as equipes. Sim. Né? Tem que ter os carregadores de piano, né? Exato, os volantes, os zagueiros, os laterais. Mesmo que os laterais depois vai morrer no ataque, né? Soltando a cotovelada aqui, que às vezes acontece. Né? Beijo no coração do Tirinho. Mas a gente sabe que, obviamente, são vocês que seguram o rojão ali atrás, que facilitam o trabalho de quem joga lá na frente, acima de tudo. Pedrinho, se fosse para você dar uma dica para a molecada que está aí começando e meio que se deslumbrando com o futebol que nem existe ainda para ela, qual que é a dica que você daria? Como treinador, como um cara que estudou? Muito trabalho, muita dedicação, muita persistência. Não deixe as pessoas falarem o que você pode ou não chegar, onde você pode ou não chegar. Porque se eu fosse levar por isso aí, uma época, vou bem resumido, eu fui treinar no Bandeirante uma época, né? Treinar assim, eu ia subir, eu era da base, fui subir para treinar para completar um coletivo. Aí o treinador olhou para mim e falou, não, você não vai treinar aqui. Falei, cara, bacana, não vou treinar. Voltei para casa chorando, falei para minha mãe falou assim, não, ele não tem direito de falar isso aí para você, trabalhe. Aí um dia eu coloquei na minha cabeça, falei, eu vou voltar a jogar aqui como profissional. E eu voltei como profissional.
Então não deixe essas influências, a negatividade, né, tomar conta de você. Né? Mas trabalhe, persista. Não é tão fácil como vocês imaginam. Vários obstáculos, várias pessoas que querem tirar proveito de você no futebol. E se você não tiver uma base, uma estrutura bacana, cara, você acaba se deslumbrando ou perdendo no percurso. Boa. Pedrinho, brigadão. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Você é louco, cara. Então, eu trouxe um presente pra você ali, trouxe? tá? Não, trouxe. Antes de mais nada, manda aqui essa aqui. Essa aqui, o primeiro eu quero que você deixe sua marca nela pra mim. Essa camisa aqui vai ser sorteada aqui. Daqui a pouquinho já vai pro sorteio, né? Já estamos no programa 42. Mais uns 8 só. Tem que sortear. Cala a boca, ninguém vai falar nada pra você, não. É que a outra que foi até o programa... Posso levantar aqui? Por favor, onde você quiser, ver onde você quer autografar aí, eu puxar pra ficar melhor. Onde você vai querer aqui? Vai. Deu muito autógrafo aí na época de profissional? Cara, eu era meia boca, mas a gente deu muito Sério? Sério aí, viu? É. Qual que foi o... Tipo assim, não tinha aquelas doidas, falou assim, autografa meu bojo, assim, não... Não, sempre casado, né? Sempre casado, né? Essas coisas nunca teve, graças a Deus, né? E você falou que você trouxe alguma coisa aí, o que é? Trouxe um presente pra você aqui. Deixa eu ver. Cara, tem um significado muito importante pra mim. Caramba. Né? Eu acredito que seja o começo da minha carreira como treinador. Essa aqui é a camiseta do curso que eu fiz da CBF, da licença B. Caramba, CBF Academy. É. Cara, eu acho que se serve em mim, serve em você também. Amém, aí, né? Tem que servir, né? Se não servir, eu tenho que fazer... deixa eu abrir aqui. Se não servir, eu tenho que fazer a minha parte, né? Lá na academia, né? Não deu tempo de eu pedir pra confeccionar uma do meu projeto lá, do Donos da Bola. Não tem mas problema. Eu vou te mandar aí. Show. Olha aí, papai, ó. CBF... cabe sim. Nossa, dá pra sair de rolê essa aqui, hein? Essa é top, né? Dá pra sair de rolezinho, moleque. Meteu uma arma. Perdão. Tá tampando o microfone aqui. Mas qual que é o problema do microfone? Eu tô falando esse aqui. Ele... Então aqui, ó. Dá pra sair de rolezinho com essa camisa aqui, ó. Da hora, eu vou colocar aqui. Brigadão, Pedrinho. Brigadão aí, galera que acompanhou. Obrigado, galera que tá aqui no estúdio, tá? Valeu pela visita. Brigadão, Ricardo. Valeu, Márcio. Obrigado, Fábio, que deve estar aí. Hã? Chegou agora? Chega aí, Fábio. Corre aqui. Corre aqui. Corre aqui, vem aqui. Vem aqui. Tamanho dessa cabeça, não vai caber não. Chega aqui. Eu quero que termine você, Fábio. Falando... Nossa, que tava no casamento, não se viu? Vem aqui do meu lado, vem aqui. Mas você dá mais pra padre. Esse é o Fábio. Você vê uns stories meio de maluco, é ele que fala. Você, ó, chega, abaixa um pouquinho aqui pra você falar, vai. Dá um recado pra galera assim, que ele vê assim, meu. Você tá doido? Peraí, não, vai falar de novo, eu vou tirar aqui. Aqui, ó. Olha na minha lá então, vai lá, assim. Ô, meu, você é pichuruco, você é birulebe, rapaz. E assim nós terminamos mais um Arena 21 Podcast. Obrigado, Pedrinho, valeu, Márcio, valeu, Ricardo, Fábio. Solta a música aí. O baile do 12 do 5 aqui é onde? Valeu, bem? Vem que vem. Primeira direita do pega reta, vem com a tcheca, chegando no pau. Primeira direita do pega reta, vem com a tcheca, chegando no pau. Primeira